Bem-vindos aqui à primeira live do Histórias para Unir o Brasil. Gratidão a todos que estão aqui. É a primeira live que a gente está fazendo, o projeto já existe há algum tempo e é uma honra estar recebendo aqui o professor Muniz Sodré, um dos maiores intelectuais brasileiros, também um ficcionista, um cara que desde jovem eu leio, então, graças a Deus, acompanhei muitos livros e agora, nesses dias, acabei lendo livros novos, assim. Realmente eu não estava acompanhando toda a reflexão e estou fascinado com as novidades aí dos seus últimos anos. Assim. Então, muito Obrigado. interessante. Continua com tudo. E o Daniel Arcades, que é um grande escritor de dramaturgia, ambos da Bahia. O professor Muniz Sodré mora no Rio, mas a origem baiana. E o Daniel também é um grande escritor aí. Então, a gente vai fazer aqui. Eu vou só contar rapidamente, é a primeira live. Queria ocupar um minutinho aqui só contando algumas coisinhas sobre o conceito desse webinário, né, que são vários debates. A ideia começou hoje, começamos muito bem, mas a ideia é continuar. Ô, Jéssica, tem como corrigir isso e aparecer na tela quem está falando? Tem. Ficar Continuar assim, atento. fazer Eu muito essa gravação. pedi novamente a ajuda das pessoas para deixarem seus áudios fechados, porque senão acontece isso. A gente está fazendo uma gravação e, tá bom? Pediu cuidado novamente aí. Obrigado. Legal, galera. Obrigado. Então, a ideia do Histórias para o Brasil é a crença de que a dramaturgia e a ficção podem ajudar a pacificar conflitos e até a democracia, a criar diálogos entre partes, né? Basta a gente lembrar que na Grécia surgiu a democracia e também surgiu o teatro, pelo menos da forma como a gente conhece, né? Claro que existe vários antes existia. Mas, de qualquer forma, essa ideia de que a democracia, a ágora, né, que também tem no terreiro, como o professor Muniz Sodré analisa bem, esse princípio da ágora, do lugar onde todos se encontram, criam personagens e se debatem, isso é fundamental até na democracia. Então, a gente acredita muito nisso, que estamos, na verdade, em uma espécie de movimento convocando artistas, roteiristas, todos que trabalham com literatura, ficção, dramaturgia, para repensar e colocar a sua arte a serviço de entender a nossa nação, o nosso povo. É claro que para reconstruir, reimaginar uma nação, para pensar a identidade brasileira mais diversa, mais plural, uma identidade que dialogue realmente com o povo brasileiro, que esteja em diálogo, que esteja a serviço do povo brasileiro. A gente tem uma empresa de criação de histórias, fizemos algumas séries, como a gente fez 9mm, Cidade dos Homens, uma série sobre comunidades, agora estamos fazendo sobre saúde, e sempre pesquisamos muito personagens da realidade brasileira, e sempre primamos, e eu acho que é importante nós artistas primarmos por ouvir intelectuais. A gente acha que além da gente criar e pesquisar campo e conhecer o povo brasileiro, a gente ouvir o alto pensamento brasileiro, as pessoas que estão pensando o Brasil, é muito rico, muito importante para que a gente realmente se inspire e crie histórias. Então, nós estamos fazendo uma série de webinários, seguindo, de certa forma, uma tradição de um grande mestre, que é o Augusto Boal, quando fez o seminário de dramaturgia, já há uns 60 anos atrás. Aí, e aquele seminário foi mais ou menos esse princípio, eles ouviu intelectuais, escritores, e deu no Dias Gomes, lá no César Muniz, no Vianinha, em grandes artistas que realmente mudaram a história da TV brasileira, conseguiram fazer uma dramaturgia que fez sucesso popular e também representava o nosso povo. Então, nós estamos muito nessa crença, nessa conexão, de buscar isso, então inspirar-nos para criar histórias, e abrimos um concurso também, todos estão convidados a participar, um concurso de histórias que está no site Unir o Brasil, que a gente premia aí as melhores histórias, compra o direito. Então, a ideia aqui é também uma ideia de nós ouvirmos para criarmos histórias, nos inspirarmos. Então, a ideia é ouvir, no caso, o Muniz Sodré, que, além de ser um dos maiores intelectuais brasileiros, também é um escritor de ficção, é um cara que tem uma trajetória, como a gente conhece, que os primeiros livros que eu conheço dele tinha livro até sobre literatura de massa, né, Muniz?
aqueles livros que eu adoro, me inspiraram muito aqueles livros. Inclusive aquele pequenininho da Princípios, eu tinha um maior lá, mas aquele pequenininho da Princípios formou minha vida. Assim. Engraçado como livros pequenos, às vezes, nos marcam, né? Porque era muito útil, eu relia muito. Então, é uma pessoa que estudou desde a literatura de massa até algo fundamental hoje em dia, que é a cosmovisão africana, o pensar na Go, como ele diz no livro dele, as identidades afros, que nós pode nos inspirar muito a criar novas histórias. Então, é um intelectual que, além de intelectual, ele fez esse caminho de estudar a literatura de massa, conhece uma realidade brasileira, interpreta a realidade brasileira, é um intérprete do Brasil, e, além disso tudo, criou ficções também, que a gente vai conversar aqui. Então, é um cara que botou em prática isso. Nesse sentido, eu estava até falando até com o Daniel, me lembra um pouco, intelectualmente, assim, a trajetória do Humberto Eco, que é um grande cara que eu adoro, que estudou também cultura de massa, fez livros, assim, não sei nem se o professor gosta dele, mas nessa pegada de uma pessoa que é um intelectual orgânico mesmo, que consegue tanto pensar quanto criar arte. Então é um prazer estar recebendo você, Muniz. Muito obrigado por estar abrindo esse ciclo e queríamos te ouvir aqui, ouvir os roteiristas que estão aqui, queríamos ouvir você sobre a forma social escravista, o tema que você muito bem lançou para nós. Muito obrigado, gratidão. Já podia passar para o Muniz, depois o Daniel comenta, a gente faz alguma troca. Quem quiser fazer alguma pergunta, bota no chat, que a gente vai escolher 2 ou 3, a gente não sabe. Eu e o Daniel temos algumas trocas aí com o professor. Está sem áudio, professor. Agora? Está ouvindo? Está com áudio. Está normal. Bom, posso começar? Pode começar. Bom, eu queria explicar brevemente, isso não é exatamente uma palestra, mas uma introdução para a discussão, explicar o que eu entendo por forma social e por que esse conceito, para mim, mexe um pouco com a ideia que a sociologia faz da sociedade, faz da vida social. Porque o conceito de forma social tem a ver com a perspectiva de observar o sensível na vida social. Não apenas a sociedade como coisa, como objeto, que é a posição tradicional da sociologia a partir de Durkheim. O conceito de forma social permite uma visão sensível da vida social e tem sido trabalhado com objetos distintos por mim, basicamente, e pela professora Raquel Paiva. Raquel Paiva, aliás, minha companheira, que está trabalhando nessa perspectiva o tema da cidade. Nós temos trabalhado juntos. Porque o que é que eu entendo forma social? Eu entendo por forma social a forma que a vida assume, a vida humana assume, em condições determinadas, que podem ser muito fugidias, podem ser muito duráveis, podem ser muito localizadas, podem ser dispersas, são próprias de pequenos grupos, mas também podem ser relativas a grandes conjuntos de homens. Portanto, quando eu digo forma social, eu não estou me referindo à sociedade como um todo. Eu estou me referindo a uma das expressões da sociedade que se enraiza no espaço, que se enraiza também no tempo. Ora, qual é a consequência prática de saída dessa visão? É que a sociedade escravista, aí eu digo a sociedade escravista, ela acabou no Brasil. Ela teve fim no Brasil com o fato da abolição, que é um fato jurídico-político. A abolição acabou com a sociedade escravista, mas a forma escravista continuou. A forma social escravista continuou. Portanto, nós vemos aí uma distinção que epistemológica é muito importante entre o objeto sociedade e o objeto forma social. Porque a forma social não depende só
de uma observação por estatísticas ou por uma observação cientificista, que o sujeito está aqui, a sociedade está aí, você vê de fora. Não, a forma social é objeto de uma apreensão sensível. Portanto, você apreende a forma social por meio de uma intuição também, por meio de um sentimento global, tal como esse sentimento vai se mostrar em climas ou atmosferas. A forma escravista brasileira é apreendida por climas, por atmosferas, por comportamentos com atitudes. Ela não está inscrita nas leis nem nos tratados políticos. Então, a forma não é um envelope, a forma não é uma aparência exterior. É alguma coisa que está, ao mesmo tempo, dentro e fora. A forma social é interior e exterior. Portanto, o conceito de forma, como estamos usando aqui, ultrapassa a oposição entre o dentro e o fora. E é na forma social que a pequena coisa, o singular e o universal se reconciliam. Ora, quando eu estou falando de uma forma social escravista, eu estou, portanto, falando de uma síntese que se realiza entre a vida singular imediata, a vida de cada indivíduo, mas, ao mesmo tempo, de uma essência que se universaliza em modalidades diferentes de forma de vida, a essência da escravidão. Ora, a escravatura, portanto, aparece na forma social como alguma coisa universal, como alguma coisa eterna, mas que se concretiza em atitudes e comportamentos particulares, difíceis de aprender pelos sistemas clássicos do pensamento social. Ora, então, eu posso presumir que um evento jurídico, político, histórico, como a abolição da escravatura, não suprima as condições determinadas em que a historicidade da forma social escravista se manifesta. Quer dizer, acabou-se a abolição, acabou-se a escravatura com a abolição, mas a forma social continua, ela persiste. E esse me parece ser o caso do Brasil. Concretamente, como é que eu posso pensar o tema da união nacional, que é o tema que você me trouxe, e eu falei de forma escravista, à luz de uma forma social escravista? Como é que eu posso pensar de união nacional? Isso aí. Veja só, eu queria observar que esse tema que vocês estão é o pano de fundo de vocês, ele está presente antes de 45 em publicações de orientação marxista-leninista. Eu cito, por exemplo, a revista Continente, que é uma revista de orientação partidária, que foi marcante no Brasil nos anos 40, que era voltada para a União Nacional. E a União Nacional era concebida como uma diretriz ideológica que visava basicamente a classe operária. Era a classe operária quem promoveria, na sua luta contra os donos do meio de produção, a União Nacional. E aí você tem nessa revista Continente, se você não conhece a revista, eu vou lhe dar intelectuais marxistas-leninistas importantes no Brasil e militantes como Mário Alves, como Rui Facó, como Maurício Grabois, como Álvaro Moreira, intelectuais que hoje não se fala muito deles, foram extremamente importantes. Só que essa diretriz partidária, que era a diretriz especificamente partidária do PCB, ela deixava de lado, incluía a classe operária, mas deixava de lado a plebes. Deixava de lado o lumpen, ou seja, deixava de lado o povo externo à organização oficial da sociedade civil, que são os povos da diversidade cultural brasileira. Nessa argumentação partidária, marxista-leninista, não entrava negro, não entrava caboclo, não entrava indígena, não entrava povo ribeirinho, não entrava quilombola, porque a busca esquerdista e oficial de união nacional se orientava pelo saber de um povo abstrato.
que é o povo moldado pelo pensamento eurocêntrico da Europa. E eu gostaria de lembrar aqui agora a Hannah Arendt, que ela diz o seguinte: olha, um povo que acredita apenas em si mesmo está perdido. Repito, Hannah Arendt, um povo que acredita apenas em si mesmo, em si próprio, está perdido. Ora, por isso que, com esse pensamento, que eu estou falando de um pensamento que era de esquerda, não estou falando de pensamento conservador nem de direita, que isso aí, o negócio era pior. Os atuais meios de comunicação, com o que eu chamo de elites logotécnicas, as elites logotécnicas são os articulistas, são os editorialistas, são os cronistas, são os editores, são, claro, os cineastas, os roteiristas. Mas, basicamente, dos meios de comunicação tradicionais, esses verdadeiros intelectuais coletivos, eu estou usando o sentido gramsciano da expressão, porque a imprensa, os meios de comunicação, sempre foram os intelectuais coletivos do bloco dirigente, das classes dirigentes. Pois bem, esses intelectuais, essas elites logotécnicas, foram sempre atravessadas por uma espécie de velha consciência eurocêntrica, tanto à esquerda quanto à direita. Eu sei que é duro dizer isso, porque eu sou de esquerda, mas tanto a esquerda quanto a direita. A consciência eurocêntrica que vem junto com Marx, a velha Europa. Está aí. E esses intelectuais são naturalmente orgânicos. Quer dizer, porque por eles têm um perfil traçado pela tecnologia, e a tecnologia se esquece da sua feição, que é ocidental europeia. A tecnologia que molda a consciência das elites é ocidental europeia. Então, não é incomum que muitos desses países, ou muitos desses intelectuais brasileiros, nesses países que compõem o chamado Cone Sul, portanto, Brasil, Argentina e Uruguai, isso é o Cone Sul, eles abjurem, rejeitem publicamente de sua eventual condição sul-americana. Por quê? Porque são desejosos de pertencer branca e eurocentricamente ao anel atlântico. Ora, eu vou tomar enunciados aqui que são típicos dessa consciência elitista. É uma citação que eu faço no meu livro Claros e Escuros, de um grande jornalista brasileiro, já faleceu, que foi chefe de redação e editorialista do Estado de São Paulo, foi embaixador do Brasil na Unesco no governo Fernando Henrique, era colunista de destaque no Jornal do Brasil, chamado Fernando Pedreira, um grande jornalista. Portanto, eu estou tomando, por isso que eu botei no livro, como modelo dessa elite logotécnica. É um artigo jornalístico dele, quando estava começando a se falar na candidatura do Lula. Ele diz, veja só, vou ler, aos poucos, isso é textual dele, o Brasil vai se tornando mais uma grande república do Caribe. Quer dizer, não era antes, ele está dizendo. Outro México, uma inchada e paciente Jamaica ou Guatemala de dimensões continentais. E agora vejam bem, preste atenção. Ele diz, não era de direita, hein? Era um conservador, mas não era de direita. Ele diz, vem do norte uma crescente de resistência que vai lambendo o país, tomando de assalto sua cultura, sua política. Estaria nascendo, enfim, um novo Brasil, mais brasileiro. Quer dizer, vale dizer, mais latrino-americano, cucaracho, caliente, orgulhosa e assumidamente negroide, cubano. E aí, estou citando o trecho, assim, a mineiridade, o humor quase britânico, entre parênteses, civilizadíssimo, de Drummond e Machado, já eram. Dois Brasil,
um país, digamos, Cone Sul, mais próximo do Chile, da Argentina ou do Uruguai, e outro caribenho, de cuja existência não nos dávamos claramente conta até ontem, mas que cresce com maré montante. Vejam só, é um dos discursos mais preconceituosos e mais paranoicos que parte de um intelectual, um jornalista, é realmente importante. É um discurso preconceituoso, eurotrópico, mas que se repete aqui e ali na grande imprensa, às vezes de maneira mais sutil, outra de modo ainda mais rebarbativo. Eu cito outro artigo dele que diz assim: boa parte do nosso subdesenvolvimento se explica em termos culturais. Ao contrário dos anglo-saxões, que pregam a racionalidade e a competição, nossos componentes culturais são a cultura ibérica do privilégio, a cultura indígena da indolência e a cultura negra da magia. Isso também está tirado de um artigo do meu autor no Jornal do Brasil. Se fosse dado hoje por uma dessas pessoas que estão circulando no espaço público, seria a mesma coisa. Mas isso aqui é de 1985. De 1985, esse artigo. Ora, tanto uma quanto outra citação contém amostras significativas. Apareceu outro rosto. Alô? Voltou já, professor. Voltou. Amostras significativas do discurso conservador e do discurso racista, que é persistente na paisagem metropolitana nacional. É um discurso que é a pele, uma das peles, e uma pele intelectualizada da forma social escravista. Quer dizer, a velha consciência elitista, que até agora estava convicta do pertencimento europeu dele, descobre com horror, descobre com medo o que as massas já sabiam há muito tempo, o que os povos já sabiam há muito tempo, mas só enunciavam isso na prática das liturgias cosmológicas, dos mitos, dos cânticos, das danças, das festas, dos jogos de continuidade simbólica. E o que é que sabiam? Que o país, o Brasil, não tem uma, não tem duas, não tem três, não tem quatro identidades. Isso é falsa tese de dois Brasil. O Brasil tem uma dinâmica múltipla de identificações. E essas identificações são evidenciadas pela forte heterogeneidade cultural da sociedade, da realidade sul-americana. Mas no Brasil isso é mais forte. É fortíssimo que os outros lugares. Essa é a grande característica de nossa realidade. É sermos plurais, sermos radicalmente heterogêneos. Então, se voltamos ao pensamento, digamos, da esquerda, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, é que a sensibilidade histórica da esquerda no Brasil existe, mas ela é protegida por espaços urbanos e por bibliotecas. Isso faz uma grande diferença. Espaços urbanos idealizados e bibliotecas. Eu citei no início a professora Raquel Paiva, está desenvolvendo um trabalho magnífico sobre cidade, sobre forma social, forma de vida na cidade, onde ela mostra que o que efetivamente sustenta a nossa sociedade carioca que são formas de vida insuspeitadas, como efetivamente leva as pessoas a sobreviver psiquicamente e economicamente. Portanto, a esquerda histórica enxergou o escravismo, mas desconsiderou a gravidade do racismo persistente. Por quê? Porque ficou cega à forma social escravista. Eu acho que a questão aflorou um pouco no romance, né? Aqui e ali, isso aflorou no romance, até porque a nacionalização literária do Brasil se fez por uma ética da mestiçagem. Os grandes romancistas, que precisavam dessa ética da mestiçagem para fazer uma diferenciação frente a Portugal. E para se diferenciar de Portugal, isso consistia, desde Alencar, que era um racista,
José de Alencar, consistia em incorporar peculiaridades territoriais sem abrir mão da assimilação de traços estrangeiros, de traços europeus. Então, a narratividade literária, e depois vamos ver a cinematográfica, a narratividade, para mim, é uma introdução, é uma propedêutica à ética social imediata. A ética social imediata está na narração, está na narratividade. No Brasil, não está na filosofia. Ela está na narratividade. A filosofia que se diz feita aqui no Brasil foi sempre uma retomada de problemas kantianos, que a Europa fazia bem melhor. Agora está começando a surgir alguma coisa ligada efetivamente ao ser Brasil, né? Então, na televisão, no cinema, essa narratividade de incorporação de povos, que eu vou dar o termo, eu chamo extraterritoriais ou exterritoriais, foi fraca. Ela foi sempre fraca por parte de produtores, de roteiristas e de cineastas, com raras exceções. Sempre foi fraca. Os temas você ganha dinheiro com a grande produção cinematográfica e vai buscar um tema externo. Mas não quero dar nomes, que eu sou amigo de alguns deles. Então, minha pergunta é: o que é que acontece com os povos sem bibliotecas e sem edifícios impressionantes? Portanto, os povos não plenamente urbanos e não plenamente livrescos. Eu diria, esses povos são exterritoriais. Eu sei que essa palavra, se procurar no dicionário, não existe. Se eu dizer extraterritorial, mas me parece ser um termo jurídico. Eu quero dizer exterritorial, não contemplado pela territorialidade oficial do Brasil. Se são exterritoriais, eles ficam de fora da União Nacional. Ficam de fora da União Nacional. Quer dizer, para o olhar eurocêntrico, esse olhar que está presente na forma social escravista, os exterritoriais, que para mim são os negros, são os indígenas, são os ribeirinhos, são os caboclos, são os quilombolas, eles são sintetizados pela imagem popular do ser nacional decaído. Desde a imagem pessimista do caipira, que é o Jeca Tatu de Monteiro Lobato, até o Macunaíma. Esse é um grande livro de Mário de Andrade, mas pensem bem, quando você metaforiza o povo por Macunaíma, que Macunaíma é esse herói que o Mário de Andrade é um herói sem nenhum caráter, esse herói atravessado por uma espécie de pulsão de morte institucional, que o Macunaíma não tem instituição. Por que não tem instituição? Porque em Macunaíma nada é regular, nada é convencional, nada é progressista. Em Macunaíma tudo é preguiça, tudo é improvisação, tudo é anarquia. São traços que se atribuem muito ao povo nacional. Falta, portanto, a essa imagem do Macunaíma, daí o brilho literário que ela tem, literariamente tem um brilho, mas se toma isso para a realidade, falta a dimensão da permanência. E essa dimensão é imprescindível à definição de caráter e que é necessária para uma recuperação pela educação e pela saúde. Eu temo que, se fizer uma pecha de decadência para o Rio de Janeiro nesse momento, que muito me preocupa, uma decadência macunaímica. Muito macunaímica, trazida para a realidade, não é literária. Então, há em tudo isso um desconhecimento. Que desconhecimento é esse? É a posição civilizatória que os africanos e seus descendentes sustentaram na história do Brasil. Isso é desconhecido até hoje. É desconhecido até hoje. Os africanos e os filhos deles são conotados como destituídos da possibilidade de uma polis diversa.
de uma sociedade diversa. Portanto, são conotados como destituídos da possibilidade de uma outra civilidade, que efetivamente eles têm. E é essa civilidade que eu diria que nós temos que discutir aqui. Da mesma forma que aquilo que existe de dinâmico e de forte e de original na cultura norte-americana, país central para a tecnologia, para as grandes universidades, mas um país também de um ensino secundário, a não ser para os ricos, medíocre, um ensino mais fraco do que o ensino nacional, que o ensino brasileiro. O ensino americano faz do americano médio uma besta ignorante, centrada apenas no seu próprio país, ao lado de universidades grandiosas que estão produzindo, junto com as indústrias, a tecnologia que está movendo o mundo, junto com a China, no momento. Então, o que existe lá de original, em termos de arte e cultura, de original, vem dos negros. É afro nos Estados Unidos. Até hoje é afro. Não tem nada mais grandioso em termos de música americano que é o jazz, o blues, do que as narrativas negras americanas. E a mesma coisa eu digo para o Brasil. A mesma coisa eu digo para o Brasil. Literatura à parte, não por acaso e não à toa, o maior romancista brasileiro, para mim, de todos os tempos, que faz figura hoje, em primeiro plano, mas botando no pódio, eu boto no pódio Guimarães, Clarice, Graciliano, Jorge Amado, mas no pódio lá está esse crioulo genial, universal, que é Machado de Assis. Negro, sim, negro pleno, junto com Lima Barreto, junto com os políticos do Império, que não se fala que eram negros quase mulatos. Ora, desconhece-se, portanto, a posição civilizatória do negro, a posição civilizatória de descendentes de escravos, e é particularmente desse aqui que eu me disponho a falar e a discutir, porque eu conheço nada dos ribeirinhos, muito pouco dos indígenas, né? Embora descenda deles. Meu avô era Tupinambá, era Batirá, meu avô ali no recôncavo da Bahia. Mas nada sei, quase nada sei. Esses povos, esses territoriais, é o que sustentam a convivialidade brasileira, a dinâmica da forma social brasileira, é o que sustentam institucionalmente. Por isso eu falei do Macunaíma, que é o grau zero da instituição. E Mário de Andrade foi genial de flagrar isso num personagem, mas esse personagem é literário. O ex-territorial brasileiro tem as instituições mais sólidas ou tão sólidas quanto as classes dirigentes no Brasil. O movimento negro no Brasil tem mais de 100 anos. O Congo, a Congada, as comunidades litúrgicas brasileiras têm séculos. Sumiu a... Você está na tela, professor. Eu estou na tela. É quando você some aí, eu fico alarmado. Então, o que eu quero dizer que, para mim, o que pode unir culturalmente o Brasil, eu não estou falando de união político-partidária, nem de união que atravessa as vias da Constituição, eu falo de união, real união nacional, união dos povos, é uma narratividade, é uma nova ética social imediata, que se constrói pela narratividade e que inclui esses ex-territoriais. Eu estou chamando de ex-territoriais para não ficar repetindo, negro, mulato, ribeirinho. São os ex-territoriais. Ora, essa tarefa é uma tarefa artística. É uma tarefa das artes. É uma tarefa do pensamento e das artes. Só um pensamento filosófico
próprio, junto com uma ciência própria, uma ciência que aqui desenvolva alguma tecnologia que seja nossa também, junto com artes plásticas, cinema, e aí inclui televisão, as formas que possam aproveitar e que possam se instalar na rede. Eu tenho muita fé no futuro da rede, apesar de, no momento, achar que é uma tragédia. Estou ocorrendo com as redes eletrônicas, eu acho. Mas tenho muita fé. E eu acho que essa tarefa virá de narradores, de novas elites logotécnicas, que não são mais as velhas elites eurocêntricas. São pessoas que estão buscando, estão prestando ouvido para um outro tipo de escuta, para uma nova escuta, uma nova geração. E eu falo disso de cadeira, porque há uma nova intelectualidade emergente aqui no Rio de Janeiro, eu não conheço no país inteiro, mas aqui no Rio de Janeiro, eu vou lhe dizer, tem jovens, a grande maioria que eu conheço são mulheres. Você encontra, veja em palestra no IFIX, quando dou uma palestra sobre esse assunto, de que eu estou falando aqui, me pediram para falar sobre esse meu livro, Pensar na Go, que é cerca de 300 pessoas na plateia, a maioria mulheres. Fazem reuniões aos domingos, discutindo o Brasil, discutindo brasilidade. É uma intelectualidade emergente. É para esse povo determinado, esse novo tipo de intelectual, que eu acho que o olhar da narrativa audiovisual devia se dirigir. É isso aí. Se eu continuasse falando, eu faria palestra. Eu não fiz palestra, eu fiz as anotações para ver se interessa aí a vocês, que essa é a minha posição. Nossa, professor. Você tem a proposta concreta já, nós temos até um plano de trabalho para os próximos 50 anos. Aí. Que é um estudo maravilhoso, eu acho que realmente é o caminho que a gente está buscando. E você falou muito bem de criar novas escutas, né? E eu quero saber quem são esse novo ambiente intelectual aí, que eu estou super procurando isso também, e realmente concordo 100% com o seu debate. Mas eu tive umas ideias também, eu acho que depois a gente pode trocar umas ideias de filmes. Eu já vou antecipar uma para nós pensarmos juntos, nós somos um grupo de criação também. Me veio muito isso, cara, a gente tem que refazer o Macunaíma, né? Assim como o Mário fez o Macunaíma, daria para a gente fazer uma história refazendo esse arquétipo. Ou mostrando a superação, ou mostrando como é que o Macunaíma deu no Rio de Janeiro, essa imagem que você lidou, que eu achei genial. Como que o Sérgio Cabral, né, que até o nome também é simbólico, né, também teve essa energia louca e o que deu nisso, né? Quer dizer, pensar essa tragédia que foi essa identidade que a gente construiu, né? Que tragédias que deu, né? Então, quer dizer, tem várias histórias aí que a gente pensar essa identidade nacional até recriar esses personagens. Mas já não vou falar muito, queria passar para o Daniel. Daniel, como é que bateu para você? Você que é escritor, que fez várias peças, inclusive peças recontando mitos clássicos a partir do ponto de vista negro, também estuda essa questão das culturas negras. Como é que bateu para você? O que você teve aí de inspirações? Nossa. Vou trocar umas ideias mesmo, soltar a criatividade para nós narrativos estarmos a serviço dessa nova intelectualidade, desse novo pensamento sobre o Brasil, dos povos realmente que podem nos ensinar a ser felizes de outra forma, né? Eu acho que a questão também do negro, do índio, eu tenho percebido muito que é uma tendência porque eles ensinam todos, né, inclusive os brancos, as mulheres, a serem mais felizes mesmo. E o projeto patriarcal ocidental faliu, né, com felicidade mesmo, nem faliu financeiramente, mas também faliu em todos os níveis. Então, os povos ensinos, então queria ouvir o Daniel um pouco, o que você sentiu e como é que isso bate para você. Primeiro, a benção, Muniz Sodré. Muito honrado, desde a primeira vez quando o Newton me chamou e falou que tá com o Muniz. Eu moro em Salvador, né? E aqui na Bahia,
tu é referência básica para qualquer estudante da minha área. Então, tá tendo a oportunidade de estar aqui conversando contigo e conversando dentro dessa mesa, me arrepia de verdade, assim. Porque é alguém a quem eu escuto pelas palavras do que eu lia e te ouvir, né? Agora eu tenho escutado também podcasts, entrevistas, então eu tenho escutado mais a voz, né? Isso tem sido bacana, mas ter a oportunidade de estar aqui na mesma sala é muito importante. Eu anotei algumas coisinhas também antes. O Newton já tinha dito, né? Olha, a ideia é que seja um bate-papo, a gente quer. Só que o Muniz ia falando e eu ia fazendo os links aqui com o que eu tinha anotado, então o que era uma anotação ordinária virou um rizoma bagunçado aqui. Mas eu acho que a primeira coisa a dizer é que eu sou roteirista, né? Eu trabalho na Tendender como roteirista e venho do teatro, na verdade, e venho de uma outra lógica que não é a lógica de mercado. Isso é muito engraçado. Eu venho entrando na lógica de mercado agora. Então, isso me permitiu produzir e escrever a partir de um outro lugar. Eu venho de teatro e acho que a maioria que conhece a realidade do teatro brasileiro. Venho de grupo de teatro. Comecei a minha vida no NATA, que é o Núcleo Afro-Brasileiro de Teatro de Alagoinhas. Então, é um grupo com 99% das pessoas de pele escura. Todas se entendem como negras e afro-referenciadas também. E é um grupo que estudou o candomblé na cena, não porque achava que precisava, por exemplo, emergir essas novas narrativas. Isso é muito bacana a gente perceber por onde se passa. É simplesmente porque essa era a nossa vida. Então, a escrita e a lógica do trabalho do grupo, ele partiu da vida do próprio grupo. A maioria das pessoas do meu grupo moravam na periferia de Alagoinhas, que é a cidade onde eu nasci e cresci, e muitos não tinham condução para ir ao teatro, e ensaiávamos no terreiro de candomblé da família da diretora do nosso grupo. Então, a nossa sala de ensaio durante muitos anos foi o barracão. Eu acredito que isso muda completamente a lógica da nossa narrativa, isso muda completamente o nosso modo de encenar o trabalho. Eu falei com o Newton Muniz que eu lembro de um dia de você estar na nossa plateia, eu não lembro se foi com o Xireubá ou com o Exu, são dois espetáculos nossos, mas a gente falou muito, o Muniz está aí. Mas eu não lembro qual foi, e faz muitos anos também, mas o grupo da gente estuda isso, o grupo está num hiato nesse momento, e eu acho que a primeira coisa para a gente pensar, quando a pergunta vem, né, histórias para unir o Brasil, e para a gente pensar nessa forma social escravista, que eu adorei pensar nessa palavra forma, com essa lógica que o Muniz falou, é justamente a gente olhar para o lado, mas olhar para o lado se perguntando, na verdade, o que é que está do nosso lado. Eu acho que é a primeira coisa que nós, roteiristas, precisamos fazer, e aí falando da realidade do audiovisual, porque quando a gente olha para o lado, a gente não vê, na verdade, quem pode contar essas narrativas e quem pode estar nessas narrativas. E isso é muito importante. Eu frequento eventos de audiovisual há alguns anos já, e a gente repete este lugar de um padrão de imagem, de um padrão de realidades que conduzem as narrativas do audiovisual brasileiro. E é muito importante que a gente queira ser afirmativo, que a gente queira entender esse caminho mais humanitário que a gente está levando, mas que a gente questione o tempo inteiro como é que a gente está conduzindo isso. Isso eu acho que é muito importante. Eu me pergunto sempre, mais do que o que é que eu estou falando, é com quem eu estou falando. Eu me pergunto muito isso, sempre. Com quem eu estou falando? Quem é que está de mão dada comigo, contando as nossas histórias? Porque, apesar de eu ser dramaturgo, os espetáculos e qualquer obra, ela perpassa por outras instâncias também, né? O signo nosso não é só a palavra, o nosso signo é o corpo, o nosso signo é a imagem, o nosso signo é a música. E eu sempre paro para pensar quem é que está contando essa história junto com esses signos com a gente. Eu estou aqui, tem algumas pessoas aqui, por exemplo, eu moro em Salvador, né? Em Salvador talvez seja mais fácil esse link, mas eu parei para pensar, todas as pessoas que vieram através do meu link são pessoas envolvidas com a comunidade negra, pessoas negras, pessoas que têm um trabalho com a perspectiva afro-referenciada e pessoas que trabalham comigo. Então, eu me sinto muito feliz, na verdade, de dizer que eu não estou procurando essas narrativas, porque essas narrativas estão junto comigo. Elas perpassam pelos corpos que estão na minha comunidade, que estão no meu meio. E eu acho que é isso que a gente precisa, principalmente para pensar em como unir o Brasil. Acho que pensar em unir é assumir de fato que não é só assumir o que precisa ser dito, é assumir quem vai estar.
E isso é um trabalho que eu acredito que vai demorar muito, principalmente por conta dessa forma social escravista. Como o Muniz falou nisso, que eu acho que é exatamente isso que a gente está pensando, a gente já entendeu que é preciso discutir racismo, a gente já entendeu que é preciso discutir todas as questões, todas as nossas pautas que estão aí, mas a gente ainda talvez não consiga abrir mão desses espaços para dividir esse espaço. E isso talvez que seja o foco mais importante, independente de qualquer coisa. Eu estava conversando um dia desse com meu companheiro e a gente estava falando que é óbvio que em um espaço considerado técnico, né? E o Muniz é muito feliz quando ele fala da potência artística negra, né? Que é um espaço que conduz uma técnica para um outro lugar, e um outro lugar filosófico, inclusive. É óbvio que quando a gente padroniza, por exemplo, um roteiro e que transforma numa linguagem, se a gente não tem uma formação de roteiristas negros, neste momento o mercado vai assumir um outro lugar e vai pensar em outras pessoas que assumem esse lugar técnico. E perder, às vezes, uma potência criativa gigante que está ali, que se ela não está do lado, ela não vai ter essa padronização, digamos assim, e não vai entrar nesse mercado. Então, uma das coisas que eu acho que a gente tem que estar muito atento para poder pensar nesse lugar da união é não pensar só que essas histórias têm que estar em cena, mas pensar quem vai contar essas histórias junto. Quem vai narrar, quem vai discutir, quem vai caminhar, quem vai escrever, sabe? Não é, eu não digo que é pedir para sair, eu não costumo dizer isso, desculpa por eu ser quem sou, eu vou sair, você fica, não. Mas é dizer, como é que a gente faz junto? Como é que a gente caminha? Como é que a gente discute? Porque eu acredito que a lógica dos nossos privilégios sociais, elas passam justamente por essa forma escravista que a gente provavelmente, dentro de uma guerra social, a maior parte da branquitude brasileira não vai abrir mão. E não vai abrir mão, óbvio, porque é muito cômodo mesmo. E aí, quando a gente pensa numa sociedade e numa comunidade inteira que esteja disposta e dizendo cada vez mais que está aberta para discutir isso, a minha grande palavra, e é a que eu levo na vida inteira, é desconfiar de como a gente está conduzindo essas narrativas. Quando o Muniz falou um pouco sobre as histórias, eu tinha anotado aqui justamente disso. O índio sempre foi pauta da nossa literatura. O negro sempre foi pauta da nossa literatura. O problema é como ele foi pauta. O jesuíta já colocava indígenas em cena. O jesuíta já colocava. Se você pensar na maioria dos nossos autos, você tem representação indígena. Mas o problema é que tipo de representação indígena. Se a gente pensar a fundação da literatura, quando a gente estuda a literatura nacional, a primeira palavra que vem para a gente é indianismo, sabe? É a primeira palavra que vem na nossa história. Ou seja, esses assuntos eles perpassam, mas se a gente não parar para pensar quem está narrando e quem está contando essas histórias, a gente vai continuar reproduzindo o que o romantismo já reproduziu, o que o quentismo já reproduziu, o que o modernismo também, que agora a gente está conseguindo falar sobre isso, também reproduziu. Né? É muito louco, assim, eu não tenho competência para falar sobre isso, mas é muito louco para mim pensar como o Lima Barreto ele não é incluído na prática modernista, ele é quase que um anexo do estudo da historiografia literária do modernismo, né? Chama de pré para colocar ali, e parece que é tipo, pô, por quê? Porque é um preto falando, sabe? É por conta disso, porque 22 começa com a outra comunidade, ali vai, e só aquela comunidade que merece ser caminhada. Então, a gente continua... Foucault fala muito isso, né? Já no assunto de sexo. O sexo sempre foi falado, o problema é a forma como foi falado. A mesma coisa eu acho que a gente pensa na questão racial brasileira. A questão racial, o naturalismo usou e abusou dos corpos negros na literatura. Usou e abusou. E a gente estuda aquilo sem um olhar crítico, né? No meu ensino médio, o curtiço era falar das antas bravias da Rita Batista, era tipo um elogio de qualidade literária. E esse olhar crítico, eu acho que é preciso que a gente tenha para que a gente dê esse passo a mais das nossas histórias. Espera aí, só mais um pouquinho. É isso, eu acho que basicamente, para a gente continuar a conversa, e aí depois eu posso falar um pouco sobre como eu escrevo as nossas coisas, eu sempre acho que o Brasil precisa sim assumir sua pluralidade, mas assumir com responsabilidade dentro desse instante. Então, falar que ele é plural, a gente já entendeu isso. E o Muniz ele é muito feliz quando ele fala disso, né? De que forma é que ele é plural? Eu estava ouvindo, Muniz, um podcast seu semana passada, do Café Filosófico,
que você tocava num assunto muito legal, falando justamente sobre o viés racional do nosso país e o viés afetivo. Enquanto a gente não se emocionar, enquanto a gente não se sentir de fato afetado sobre essa situação, a gente vai racionalizar uma necessidade, mas a gente não vai avançar, eu sinto, por conta justamente de que a gente entende que é possível, mas a gente não tem contato, então a gente não se afeta com as narrativas e não se afeta com essas histórias. Acho que é para primeiro papo por aí. Ó, vocês que entendem mais aí, eu estou aqui para aprender sobre isso. Eu ia fazer uma pergunta e contar um pouquinho também, fazer uma pergunta para os dois, para o Muniz e para o Daniel, que é, no fundo, a pergunta é como é que essa filosofia, eu vou falar da filosofia Nagô, né, ou da filosofia em toque de tambor, como diz o Muniz, essa filosofia, modo de pensar com o corpo, de pensar, né, como é que isso pode se reproduzir, como é que isso se manifesta numa obra de arte, num filme? Um filme mesmo, vamos pensar em filme ou série, né? Como é que isso se manifesta? É claro que tem alguns elementos, por exemplo, a gente pode pensar, né? O Brasil tem uma tradição musical, né? De filmes musicais, né? Nós sempre tivemos sucesso com isso, paramos de fazer, infelizmente. Isso, com certeza, eu acho que esse caminho pode ser um caminho. Mas o que mais, assim? Como é que a gente traduziria isso, esse tipo de coisa? E mais do que isso, não só em filmes. Eu vou fazer um anexo aí. O professor Mendes Sodré trabalhou muito com literatura de massa mesmo. Então, como é que isso conseguiria, essa cultura popular, fazer produtos de massa? Porque o de massa que eu digo que influencie realmente todo mundo. Todo mundo. Não apenas quem já é da cultura negra, né? Inclusive influencie todo mundo. Influencie todas as pessoas. Eu, não só a minha mãe, os evangélicos, quem for. Como é que a gente conseguiria fazer gêneros populares? Não sei se alguém tem alguma ideia sobre isso, é uma pergunta difícil. Como é que essa filosofia poderia ser traduzida em gêneros populares? Não sei se alguém arrisca responder. Meio difícil a pergunta, eu realmente não sei responder. Estou perguntando que... Você consegue, Muniz? Você acha que dá para responder isso? Eu pode ficar à vontade. Está mudo, Se quem professor. quiser responder também... Muniz, abre seu áudio, por favor. Pronto? Aí sim. Olha, eu vou só dar um exemplo. Daqui a uns dias tem um site, um canal chamado Pensar Africanamente, que me convidou para falar de Mestre Didi. Mestre Didi na Bahia, de Oscar Eriem dos Santos. Para mim, uma das figuras culturais, simbólicas mais importantes da vida brasileira, já faleceu, claro. Uma pessoa que eu era muito ligado. Didi não só era sacerdote do culto dos ancestrais, Egum na Bahia, mas era um artista plástico que recriava, ao modo dele, as formas simbólicas do terreiro, mas também escrevia. E nem vou falar dos contos dele, mas ele tem uma espécie, dois altos. Um é porque Oxalá usa Equadidê, que é bem interno, assim, oculto, mas o outro é a fuga do tio Ajaí. Essa fuga do tio Ajaí é um relato colocado no tempo da escravidão, em que o tio Ajaí lidera uma fuga, uma retirada de famílias e de escravos de uma fazenda. E a cada etapa dessa fuga, eles param e tem um refrão que diz: tio Ajaí, soldado vem. Aí era para eles se movimentarem, porque os soldados vinham atrás. Ora, em cada parada dessa, há um cântico e há ritos. É como se a fuga fosse, ao mesmo tempo, uma procissão. Essa procissão que é tão festejada pelos católicos da Bahia, e há procissões realmente lindas, mas uma procissão de que os negros não fazem aqui no Rio, que é as procissões africanas, uma procissão de Oxalá, por exemplo. Isso não se faz nas ruas, no espaço da cidade. Mas essas procissões de origem eram famosas na África, eram importantes na África, e são importantes ainda no interior do terreiro, só na festa de Oxalá. Ora, essa forma é narrar
parar, contar a história, cantar, dançar, uma verdadeira ópera ambulante, mais divertida, é uma forma nunca praticada em roteiro nem em cinema. E nunca praticada porque eu também não saberia como. Nunca praticada por quê? Porque não se tem atenção, não se tem a mirada voltada para a realidade simbólica dessa ágora nacional, que é a comunidade de Tusca, que é o terreiro de Candomblé. Não se, aqui no Rio de Janeiro, embora se saiba, tem escritos, pouca gente conhece que há uma coisa no Rio que não tem fundamentalismo religioso que derrube, que é o culto ao Zé Pilintra. Isso é uma das coisas mais fortes do Rio de Janeiro. Nada derruba isso. Nada. Nada derruba isso. O verdadeiro culto brasileiro, apesar desse fundamentalismo neofascista emergente, é o culto ao Zé, é o culto a seu Zé, o culto ao Zé Pilintra. As formas dramáticas e literárias que podem emergir e vir disso são desconhecidas pela turma branca. São realmente desconhecidas pela turma branca. Eu acho que as formas novas de narratividade têm que ser buscadas nessa associação com esses povos dispersos. Eu citei o mestre Didi porque uma das figuras de um mundo meio subterrâneo, meio oficial, totalmente desconhecido dos intelectuais. Totalmente desconhecido. Pouca gente no Rio de Janeiro sabe, se do mundo oficial, que ao mesmo tempo sabe que um dos mais importantes babalaôs do Brasil, que faleceu há anos, sobre quem eu tenho um livro, o professor Agenor Miranda Rocha, que foi professor do Pedro II, um homem culto, poeta, cantor de ópera, de olho azul, branco, um grande babalaô, o maior babalaô vivo dos cultos afro, que decidia sucessão de terreiro na Bahia. Morreu com 90 e tantos anos, aqui no Rio de Janeiro. Professor Agenor Miranda Rocha. Sim, fizeram um livro, um filme a partir do meu livro, que chama-se Um Vento Sagrado, mas é uma biografia dele. É uma biografia dele. É uma das figuras mais importantes da cultura brasileira, da cultura carioca. É desse mundo, digamos, subterrâneo, praticamente subterrâneo. Eu duvido que você tenha ouvido falar, apesar de hoje muita gente tem alguns livros sobre ele, sabe do professor Agenor. E assim eu vou levantando. Estela de Oxóssi, a mãe Estela, que é o lorixá que eu tive a honra de suceder na Academia de Letras da Bahia. A história de mãe Estela é para ser divulgada para o país inteiro. É para ser mostrado para o país inteiro. Mãe Menininha e Mãe Aninha. Ou seja, eu estou falando de personagens que não entram na narrativa global do Brasil e deveriam figurar em primeiro plano junto com brancos importantes também. Portanto, eu acho que a mudança dessa forma vai estar nessa associação afetiva desses intelectuais emergentes com as formas, digamos, subterrâneas de popularidade ou de povo no Brasil. E nessas formas os negros avultam. Eles estão em primeiro plano. É verdade que eu estou falando de minha gente, porque eu não preciso dizer que é minha gente. Basta olhar para a minha cara. Né? Basta olhar para a minha cara. Mas muita gente trabalhando. Muita gente trabalhando. Então, é essa uma resposta que eu podia dar. É preciso pesquisar essas formas. Eu citei Didi, mestre Didi. Eu não gostaria que vocês pesquisassem quem é o mestre Didi e vissem o que é que ele escreveu. Contos Negros da Bahia, publicado. Contos Negros da Bahia, publicado. Faz um mexinho da palestra que você vai dar aí do mestre Didi para a gente acompanhar. É um canal que de São Paulo
da Silvani Eclésio, chama-se Pensar Africanamente, que fez uma homenagem até para mim aí outro dia. Um bocado de gente assim, me homenageando, falando, pós-Covid, pós-doença que eu tive. Mas é um site que tem feito coisas. Você entra depois para ver, Pensar Africanamente, basta entrar no YouTube, você vê. Ela vai fazer uma coisa sobre o Mestre Di, me chamou, me convidou para falar sobre ele. Enfim, eu quero dizer uma coisa, que nós não vamos ter muito tempo, mas quero dizer uma coisa. Eu gosto muito de Vieira e um dos sermões prediletos para mim de Vieira é o Sermão da Quinta Dominga. Sermão da Quinta Dominga, onde Vieira diz o seguinte: quando os adivinhos gregos, os adivinhos na antiguidade, queriam saber do futuro, eles liam as tripas das aves, tripa de galinha, as tripas dos animais. É na tripa das aves que se lia o futuro. E aí Vieira diz, quem quiser saber o que é o território onde vive, se quiser saber o que é o país, vejam nas tripas do país o futuro. E as tripas do país é o povo. As tripas do país são os povos. É nessas tripas. Com as tripas se faz muita coisa boa, né? Sempre está aí um bom tema para você. Tá aí, o que você pode fazer de tripa. Por exemplo, Shakespeare, naquela comédia que ele faz, que ele diz assim, que você toca violino, ele diz, como é que pode tripa de porco produzir essa coisa maravilhosa que é o som que ele tirava do violino, né? Que era com tripa de corpo, tripa de porco, a rabeca. Então, é nas tripas da nação, que é o povo, que está o novo e que está o futuro, né? Talvez essa nova intelectualidade a gente possa olhar para isso. Excelente. Ó, a gente combinou com o professor até 8h30, pouco tempo mesmo, mas está sendo ótimo e estamos conseguindo chegar já nas conclusões para mim. Mas o Daniel queria aproveitar, eu queria que o professor também contasse depois algum livro dele, porque, afinal de contas, ele tem vários livros de ficção, contasse um pouco como é que ele tentou traduzir. Eu acho que o Daniel também pode agora contar como é que esse pensamento todo, essas reflexões, traduziam em obras concretas aí, para a gente ter exemplos concretos para nos inspirar. Tá bom. Então eu vou falar um pouquinho do antes, para já juntar com isso, que é o que você estava falando sobre essas histórias, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que essas narrativas, essas histórias, elas já são populares. Elas só não são monetizadas e elas não são mercantilizadas. Mas, assim, elas já estão aí. A cultura negra ela não precisa aparecer nesse sentido. Ela aparece. Ela não aparece dentro de uma lógica industrial. Mas se você for aonde o povo está, como o Muniz falou, a gente vai ver isso. Tem 3 pessoas aqui, por exemplo, que eu queria citar rapidinho, que estão aqui, que são artistas, por exemplo, que o Brasil tinha que conhecer, que estão aqui. Daisy Gomes é uma coreógrafa daqui de Salvador, que pesquisa quadrilha, que pesquisa dança popular, e que ela tem um trabalho super popular na área de dança. Você tem Thiago Romero, que é meu parceiro, que trabalha comigo, dirigindo os espetáculos que eu escrevo, que agora a gente está dirigindo junto também, que já coloca essas narrativas de uma maneira extremamente popularizada, e Antônio Marcelo, que é um atorzaço, que está aqui também, que é esse corpo que está em cena também, e que o que falta, na verdade, é a gente entender um mercado que pense como colocar isso diante dessa lógica de mercado. Mas essas narrativas, elas existem. Porque fica parecendo, às vezes, que elas não estão aí, né? Elas estão, elas existem, elas pulsam e elas produzem. Essa produção ela está sendo feita. E aí eu me sinto muito honrado de estar com essa galera que eu falei agora, porque eu consigo produzir junto com eles. E a nossa pesquisa é justamente essa. A nossa pesquisa é pensar em narrativas que estão próximas de nós, mas que foram invisibilizadas durante muito tempo. E é colocá-las na cena da melhor maneira possível. A gente costuma dizer, no grupo da gente, que a gente não vai colocar preto com roupa de saco e descalço no teatro mais, porque isso já fazem muito. Então, pensando em narrativas que garantam uma afirmação e que garantam um respaldo até histórico mesmo, de que isso sempre existiu, porque fica parecendo, às vezes, que agora essas coisas aparecerão.
E essas histórias elas sempre foram representadas, inclusive usurpadas e transformadas nas nossas narrativas do audiovisual. As narrativas negras elas estão no audiovisual com outra pele. A música negra ela está no audiovisual e está nas artes e na TV com outra pele. Então, os elementos, e aí pensar nos elementos estéticos, eles já existem. Aí eu vou usar como exemplo o musical que eu montei junto com o Thiago. Foi o Madame Satã, em Salvador. O Madame Satã foi um espetáculo musical que foi montado aqui em 2018, que contava, óbvio que é um dos personagens negros conhecidos por conta do filme do Carim, né? Mas a gente tinha um espetáculo dentro da escola de teatro da UFBA, que ele foi montado lá dentro, foi coreografado por Edez, inclusive, com o público voltando todos os dias do teatro. Todos os dias. A gente montou Exu dentro do Teatro Castro Alves, que é um dos maiores teatros da América Latina, com o público voltando todos os dias. A gente estreou ano passado, né, pela Escola de Teatro, um espetáculo em cima do trabalho de Francis Fanon, direção de Eunice Agé, Pele Negra, Máscaras Brancas. Espetáculo lotado todos os dias. Então, a primeira coisa que tem que fazer é colocar isso na cena. Porque senão a gente nunca vai testar a popularidade disso. Porque todas as vezes que a gente testa a popularidade, ela existe. Ela está lá. E aí eu queria falar um pouco sobre essa lógica da gente. A forma de narrar, né? Cantigas, a gente é muito musical. E aí a gente, que eu falo, o Brasil mesmo. O Brasil é muito musical. A gente, se tem uma coisa que talvez nos une é a dança e a música. Porque o Brasil canta, né? Há quem diga que em cada lugar do país a gente fala cantado. Então, eu acredito em narrativas potentes a partir do caminho musical também, a partir do caminho corporal, que é justamente esse caminho talvez de descolonização, inclusive, do textocentrismo, né? Como é que a gente pensa um filme a partir da imagem do corpo? Como é que a gente pensa um filme a partir da canção, sabe? Sem parecer um filme de Broadway. Como é que a gente pensa um filme a partir do círculo, não a partir do quadrado, do enquadramento? Como é que a gente pensa? Como é que a gente se pergunta através disso? É uma das coisas que a gente mais pensa. E pesquisar essa história que não nos é contada, que não nos é dado de bandeja mesmo. Procurar isso. A gente estreou um espetáculo ano passado chamado Afronte a Colobi, que era um espetáculo pautado na história das quimbandas. As quimbandas são os registros das primeiras travestis que andavam em quilombo, digamos assim, no século XV do Brasil. Elas eram muito mal vistas pela Inquisição, óbvio, né? E a gente achou documentos de Inquisição e fomos pesquisar mais. Não achamos muito material de pesquisa, então o que é que a gente fez? A gente ficcionalizou a partir do que a gente tinha. E eu acho que talvez o nosso caminho agora é esse, é ficcionalizar narrativas que nos foram negadas durante muito tempo, para que a gente possa construir realidades com essas narrativas. Então, a gente montou um espetáculo que ele acontecia em 2 espaços. Em um espaço, a gente tinha um queerlombo, que era uma aglomeração de bichas pretas periféricas, e no outro espaço, a gente tinha, no subterrâneo do casarão, o espetáculo acontecia dentro de um casarão, nós tínhamos o percurso das quimbandas, onde a gente conhecia essas quimbandas passeando pelo século XV pelas ruas de Salvador. Que elas existiram, tem registros ali pela região da Barroquinha. Esse espetáculo trazia uma narração que ela emerge, que ela está aí, a narração das bichas pretas, mas a partir do ouvido, a partir da história, a partir do caminho. Eu queria voltar a frisar nisso. É muito importante que a gente perceba com quem a gente está pesquisando e com quem a gente está contando essas histórias. Mas, pensando em histórias e narrativas, eu acredito que o ideal é a gente pensar sempre na outra lógica, para além do que a gente já conta no audiovisual, e essa outra lógica que eu falo, ela é muito mais estética. Porque quando a gente muda essa lógica estética, talvez a gente mude o olhar e mude a forma narrativa. Pensar na Go, desculpa se eu posso usar esse termo, professor, na minha cabeça é justamente sair do quadrado, entrar no círculo, pensar não na canção da Broadway, mas pensar nas cantigas de roda de minha roça, sabe? É pensar na estrutura que eu sou humano, mas eu lido com ancestralidade, e essa ancestralidade ela está presente na minha vida de forma tão cotidiana que ela não é algo especial e distante de mim. Então, essas narrativas, elas modificam completamente o meu modo de narrar a história. Excelente, Dani, excelente, melhor. Estou aqui para ouvir, adorei. Ô, professor, eu estava até falando com o Daniel antes também, eu lembrei
eu citei aqui rapidamente Humberto Eco, que tem aquele livro até que é o Pós-Fácil, o Nome da Rosa, que me impressiona muito, que ele explica como é que ele criou o nome da rosa e como é que ele usou tanto conhecimento dele de história do século XIII, quanto conhecimento dele de teoria narrativa, né? E eu lembrei bastante de você, porque você, essa coisa de você ser um intelectual que entende narrativa e também entende da cultura negra. E queria que dissesse como é que você traduziu, como é que você fez os seus romances, as suas obras ficcionais. Queria que você, como última pergunta, que nós estamos já acabando, contasse para nós um pouco dos seus trabalhos como artista, como criador, para a gente também entender como é que esse pensamento maravilhoso se traduziu em ficção e nos inspirar aqui a continuar nesse trabalho. Precisa ligar o microfone, professor. Pronto? Está ouvindo? Está ouvindo, está ouvindo. Todos os meus livros giram em torno do negro. Com exceção de um, que chama-se Rio Rio. É um livro de contos. Mas eu tenho duas novelas policiais. Um é Bola da Vez e o outro é Bagulho. Todos os dois, o detetive é negro, o personagem é negro. Inclusive, esse Bola da Vez foi roteirizado por um diretor negro, não sei se em destaque, da TV Globo, chama-se Luiz Antônio Pilar, que queria filmar. Cheguei a assinar, não deve ter conseguido dinheiro. Bagulho. Bom, mas há um outro, no momento, que eu sei que estão tentando roteirizar na Bahia e conseguir para filmar. É um livro chamado O Bicho que Chegou à Feira. É um romance de Feira de Santana, que é a cidade de onde eu venho. Eu nasci em São Gonçalo dos Campos, mas meus pais estão enterrados em Feira de Santana. Eu me criei em Feira de Santana até os 14 anos. Esse romance, O Bicho que Chegou à Feira, foi passado para quadrinhos, um trabalho que levou quase 3 anos, por um grupo de Feira de Santana, Marcelo Lima. Olha, desenhos primorosos. E foi publicado o livro com esse título, O Bicho que Chegou à Feira, e ganhou o prêmio, por isso que foi publicado, ganhou o prêmio literário João Baldo, da Fundação Cultural da Bahia. Isso foi publicado no ano passado, esse livro. Muito bonitos os desenhos. O que é O Bicho que Chegou à Feira? Terminar, dar uma ideia da história. A Feira de Feira de Santana é uma das coisas mais grandiosas da cultura popular nordestina, que havia como a Feira de Campina Grande, mas a de Feira eu conheci bem, tomava a cidade inteira. E, quando houve o golpe militar de 64, chegou à Feira de Santana um capelão da Polícia Militar, que era polonês-alemão, fardado, que dominou a cidade simbolicamente. Ninguém sabe de onde vinha o poder dele durante um ano. Chamava-se o capelão. Falava alemão, gritava, andava, começou a corrigir os costumes da cidade. Ele é o bicho. Ele é o bicho. Quer dizer, o golpe é o bicho, mas simbolizado na figura desse capelão. Já tem umas 2 teses, ou 3 teses, sei lá, sobre esse livro na Universidade de Feira, aí transformaram em quadrinhos agora e estão querendo filmar. No entanto, esse livro só tem uma edição aqui da Francisco Alves. Eu sugiro a vocês, se quiserem tomar contato com a cultura nordestina em Feira, tendo um negro no centro, O Bicho que Chegou à Feira. Feira de Santana é o lugar onde houve o último enforcamento, aliás, da história, não da República. Dom Pedro II não deu perdão. Era Luca da Feira, um negro, um quilombola que assaltava ricos, tomava ricos para distribuir dinheiro para a gente mais pobre. E foi enforcado. Ele foi enforcado, é o último enforcamento de Feira. O Lucas é um personagem de fundo desse romance, que é um romance rapsódico, de situações, não é um romance muito grande. Então, são 6 os meus livros de ficção. Eu adoro fazer ficção. Eu realmente adoro. E eu acho que a ficção é onde efetivamente a filosofia mais passa, mais atravessa assim, as consciências. Né? Olha,
Era isso, em linhas gerais, que eu tinha a dizer. Eu agradeço muito o seu convite para falar e me disponho a contato sempre que você quiser. Vocês Muito quiserem, obrigado. caros amigos. Obrigado, professor. Daniel, você quer concluir algum comentário final? Agradecer também, na verdade. Agradecer muito, principalmente por estar do lado do Muniz André, e de poder refletir sobre essas questões com quem está escrevendo, com quem está caminhando, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente pensar o que escrevemos e de que forma escrevemos também, né? Dizer que eu estou aí também, acredito na ficção como lugar de invenção de novas realidades. Acho que é esse o lugar, talvez, onde mora talvez o primeiro acesso, né, ao pensamento da população diante de tudo que a gente faz. Então, quero morrer fazendo ficção, por mais que a gente caminhe por outras searas também, e que a gente continue pensando nisso e que a gente possa, neste momento, talvez, já que a gente quer unir o Brasil, que a gente possa escrever a mais mãos, para que a gente possa devagar entender como essas histórias elas vão acontecer. Que a gente não tente descobrir sozinho isso. Então, vamos dar as mãos e escrever com mais mãos e perceber quem são essas mãos, para nossas ficções ficarem mais potentes e mais próximas do que a gente pensa enquanto Brasil. Só quero dizer que para mim é um privilégio também estar aqui. Obrigado, professor. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos que Obrigado a assistiram. você. Obrigado a você, obrigado, Daniel. Obrigado. E é para isso mesmo, é para ouvir, é para a gente poder ouvir aqui novos intelectuais. Semana que vem temos o Fábio Fabato com o Thiago Souza falando de carnaval. Então a gente vai continuar nessa linha da música, do corpo e buscando essas. Acho que é quase uma continuidade, lógico que não é exatamente direto, mas esse assunto vai continuar no sentido de outras narrativas, inclusive mais musicais. Então estamos juntos. Muito obrigado a todos que participaram. Quem quiser mais debates, a gente participa de um grupo que chama Movimento Utopia Brasil. A gente fica discutindo a nacionalidade, as questões da nacionalidade, o Daniel participa também, e a gente discute as identidades nacionais. Então, quem gostar disso, procura a gente, porque a gente pode botar no grupo do WhatsApp. Quem quer ficar pensando em Brasil, a gente faz essas conversas também.